Olá, amigos do canal! Seja muito bem-vindos, você que está aí do outro lado da telinha, para mais um vídeo novo que tem como objetivo abençoar a sua vida. Pessoal, estamos com uma série imperdível de Gênesis, do livro de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e hoje vamos estar estudando aí Gênesis capítulo 8, fazendo uma narrativa e fazendo umas breves paradas com a explicação para aquelas pessoas que sempre perguntam algo referente a essa passagem bíblica, ok? Acompanhe comigo então Gênesis capítulo 8, versículo do 1 adiante. Está escrito assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens, lembrando que esses animais estavam na arca. Noé estava ali com a sua arca no momento do dilúvio, que ficou 150 dias flutuando. 40 dias durou o dilúvio, com muita chuva sobre o local, ao ponto que essas chuvas cobriram as mais altas montanhas. Estou te contextualizando. Então durou ali, pararam-se as chuvas então, mas ficou 150 dias flutuando, e ele teve que enviar ali, né, as aves para que buscassem algum local para repousar e trazer algum tipo de raminho ali para que seja um sinal para ele ir até o local e abrir a arca então e iniciar uma nova história na vida deles. Vamos lá. Então, Gênesis capítulo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca de Noé. E enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Olha só. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra ao fim de 150 dias, conforme estava no capítulo anterior ali, que havia acontecido isso. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 10º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Se você não sabia, está sabendo agora. O Monte Ararat, a montanha conhecida como Ararat, foi o lugar que repousou a arca de Noé. Vamos lá. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia, no 10º mês, e apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo. Ó, primeiro bichinho que ele soltou ali, ó, primeira ave. Ele soltou um corvo. Mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriram toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Voltou para ele, a pomba. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Olha só, ele usou mais de uma vez a pomba para que fosse a um determinado local e trouxesse um ramo, um pedacinho de fruta, algum sinal que havia já alguns locais ali que poderia repousar aquela arca e descer ali com os animais, né, e a família dele, e recomeçar, né, praticamente como sendo os únicos seres humanos na face da terra. E deu certo. Vamos lá. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca, tirou o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Olha só. Então Deus disse a Noé, veio a palavra de Deus sobre ele, ó: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estavam com ele, seja as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Aí Deus dá uma orientação para que eles se multipliquem, né? Vem ali povoar a terra. Versículo 18. Então Noé saiu da arca
com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo o que se move sobre a terra, saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. É como se tivesse, só para você ter uma ideia, uma ilustração, para você ter mais ou menos uma ideia aí, que ele, assim que ele saiu, é como se fizesse um altar de agradecimento, um local ali, e queimou alguns animais ali, como se fosse um churrasco. Só para você ter uma ideia, uma ilustração para você entender melhor. Ele fez um altar de adoração ao Senhor e pegou alguns animais ali, né, que dava para queimar, né, e fez ali como se fosse uma oferta, como se fosse uma oferenda, como se fosse uma forma de agradecimento no entendimento dele daquela época ali ao Senhor. Aí fala que o Senhor sentiu o aroma agradável, disse a si mesmo, né, mas aquele cheiro de churrasco. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como eu fiz dessa vez. Deus, ele dá uma sentença aqui. Ele fala que nunca mais estabeleceria um dilúvio como aquele, de encher de águas 40 dias. Imagina 40 dias chovendo e 150 dias ali sem baixar essas águas. Praticamente, foi uma destruição total e só sobrou 8 pessoas: Noé, a esposa dele, os 3 filhos dele e as noras deles, praticamente.